O nosso trabalho, no caso, é o tema 7, né? Assim como o grupo que recém apresentou, só que a gente resolveu dar uma... como eles fizeram sobre a capital, a gente resolveu dar uma focada mais no estado do Tocantins como um todo. Aí o grupo sou eu, o Eric e a Nayane, que não chegou a participar. Aí, resumindo, a gente vai falar um pouco do planejamento da utilização de fontes de energia renováveis, mais especificamente no estado, como eu havia dito, e a gente vai se aprofundar um pouco no ODS 7 e as metas e indicadores que falam a respeito do uso de energias renováveis e sustentáveis. Bom, a ODS 7, como o grupo anterior havia dito, né, ela propõe assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. E ela tem as 5 metinhas dela lá, né, que a primeira seria até 2030 assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia, tendo os 2 indicadores, né, que seriam a porcentagem da população com acesso à eletricidade e o segundo, a porcentagem da população com acesso primário a combustíveis e tecnologias limpas, né. A segunda meta seria até 2030 aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global, e o seu indicador seria a participação das energias renováveis na oferta interna de energia, OIE. O terceiro seria dobrar a taxa de melhoria de eficiência energética, a intensidade energética medida em termos de energia primária e de PIB. A gente tem como meta reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso e a pesquisa de novas tecnologias de energia limpa, né? Novas energias renováveis, aumentar a eficiência energética e melhorar os combustíveis fósseis ainda existentes para torná-los mais limpos. Promover esse investimento em infraestrutura e tecnologia. E o seu indicador seria o fluxo financeiro internacional para países em desenvolvimento, para apoio a esse tipo de pesquisa e desenvolvimento. E, por último, temos aí a expansão da infraestrutura e a modernização da tecnologia, para fornecer serviços mais modernos, sustentáveis, limpos e assim por diante, nos países em desenvolvimento, particularmente nos menos desenvolvidos, né, nos pequenos estados insulares e países sem litoral. E como indicador, a gente teria um investimento em eficiência energética, em porcentagem de PIB e montante de investimento direto estrangeiro para esse tipo de desenvolvimento. Bom, a gente vai falar um pouco sobre energias não renováveis, né? Como o primeiro grupo havia dito, energias renováveis, não necessariamente elas não têm impacto no meio ambiente, né? Elas a matéria-prima delas é renovável, significa que a gente não precisa tirar do solo como petróleo, que é um recurso escasso que um dia vai acabar. E a gente tem como exemplos aí a luz solar, o vento, a água, a biomassa, o calor. E como o próprio Paulo havia dito, mesmo sendo uma alternativa mais limpa, né, cada uma dessas também tem seus impactos. Como, por exemplo, as hidrelétricas alagram uma grande área, a solar depende muito do sol, então não é toda a região que aceita, e assim por diante. Falando um pouquinho sobre as energias renováveis no Tocantins, a gente puxou algumas informações do Núcleo de Estudos Estratégicos de Energia, do Ministério de Minas e Energia, e a gente descobriu que o Tocantins, desde aproximadamente 2010, carrega a si próprio com energia 100% renovável. Isso é ótimo para o nosso indicador que diz respeito a utilizar, né, fornecer energia limpa. E também tem uma implicação bacana no objetivo, porque o Brasil mudou. Ele não leva como objetivo aumentar a participação de energias renováveis na sua matriz energética, mas, na verdade, dar continuidade, ou seja, impedir que essas matrizes renováveis percam espaço para as que não são renováveis, para esse combustível fóssil. Bom, voltando para o Tocantins, 100% da nossa energia é de fonte renovável e, mais do que isso, a gente produz mais do que usa. Até 2015, segundo os dados aí do Ministério de Minas e Energia, a gente estava exportando quase 3 vezes mais energia do que era usado no estado, que era na base ali dos 10 terawatts no estado inteiro. A gente mandava para os nossos estados vizinhos. Aqui a gente tem um gráfico que fala a matriz energética do Tocantins. 96% da energia é hidrelétrica e 4% ali está para termoelétrica,
só que de origem biodegradável, que é o bagaço de cana. A gente tem uma grande usina de hidrelétrica lá em Pedro Afonso, que é responsável aí também como uma das maiores produtoras do estado. A maior parte está aí na hidrelétrica. A gente tem como grande exemplo a usina de Lajeado, Luiz Eduardo Magalhães, Peixe Angical, Itacaré, se não me engano, e assim vai. A gente tem uma pequena participação somente para backup, que não conta de óleo, de 0,04%, se eu não me engano. É tudo que a gente tem de não renovável no estado, e é só para caso tudo dê errado, para diminuir um pouco a vulnerabilidade energética do estado, que é um dos indicadores. Falando em programas, a gente tem alguns importantes no nível estadual para geração de energia solar, especialmente um investimento de 4 bilhões para construir uma usina fotovoltaica em Paraíso, se eu não me engano. 3 usinas, na verdade, mas a maior vai ficar em Paraíso. Isso vai aumentar um pouquinho a nossa produção, claro, só que também a nossa variabilidade de energia, porque 96% de hidrelétrica significa que a gente está vulnerável. E a gente vai ver o impacto dessa vulnerabilidade daqui a pouco. E tem também o programa Pró-Solar. O programa Pró-Solar, ele já é mais voltado para a produção individual. Até hoje, nenhuma das indústrias solares foi construída nesse investimento de 4 bilhões, e até hoje, basicamente, toda a produção que a gente tem no estado de energia solar vem de produção individual. Pessoas que colocam painéis solares no teto das suas casas, ou o estado que coloca no teto dos seus órgãos, mas a gente não tem uma usina solar propriamente dita. Então, o programa Coral Solar vem para incentivar as pessoas mesmo a colocarem painéis solares nas suas casas. Já o investimento vem para construir uma usina de produção de energia solar propriamente dita. A gente tem outros projetos também para produção de energia por meios renováveis, basicamente de biodiesel. Como a gente tem uma grande usina e muito bem sucedida da Bunge em Pedro Afonso, a gente também recebe mais investimento, principalmente da parte privada, para a construção de biocombustível. Aí, no caso, Pedro Afonso tem bagaço de cana, eles têm uma produção de cana em volta, produzem etanol, um monte de coisa que vem da cana, e colocam bagaço para produzir energia. Aí, vendo esse sucesso, a iniciativa privada também traz aí suas produções de etanol de milho e outras usinas de biodiesel. Eu vou falar um pouquinho sobre o programa Cidades Sustentáveis. Esse é um programa do governo, por assim dizer, que traz uma série de análises mesmo do Estado. Eles coordenam programas que mensuram índices de desenvolvimento, não só de energia, mas também desenvolvimento humano, todas as questões dos ODS, eles têm algum pé lá, e eles também trazem um avanço, uma amostragem do avanço do que é e do que pode ser a energia renovável no Brasil, mostrando para a gente uma série de ferramentas interativas, em tudo em interface muito amigável sobre os ODS. Eu vou querer mostrar o site brevemente, só para a gente dar uma olhada. Bom, aqui a gente tem o programa Cidades Sustentáveis, a gente pode ver uma série de ações que eles movem, eles trazem mapas sobre desigualdade, como eu falei, e eu perdi o negocinho de mudar aqui. Ah, droga. Enfim, eles trazem propaganda sobre os programas que eles estão movendo, pesquisas, coisas de legislação, como é que o nosso poder representativo está trabalhando, conteúdos e etc. E mais interessante que eu achei para a nossa parte é o projeto do Índice de Desenvolvimento Sustentável, que traz um mapa interativo. Aí aqui a gente pode escolher cada um dos ODS para ver como é que o Brasil está nessa pontuação. E aí, se a gente clica aqui em energias, a gente vai ver o mapa do Brasil e como cada município, ele é de município por município, como cada município está na classificação dos indicadores. Aí tem uma questão. Ele não trata dos indicadores de energias renováveis, o acesso à energia limpa, mas o que ele está trazendo, na verdade, é mais voltado para a infraestrutura, falando um pouco sobre domicílios com acesso à energia e a vulnerabilidade energética. E como eu falei, a gente está usando aproximadamente 96% da nossa energia vinda da hidrelétrica. É difícil de reconhecer o Tocantins aqui, mas ele está nessa parte aqui, vermelhinho. Verde, a gente tem Palmas. Aqui, esse verde, ele está falando, na verdade,
domicílios com acesso à energia. E nisso a gente pode ver um indicador muito triste, porque basicamente a gente tem no Tocantins 5 municípios com bom acesso à energia das pessoas. Então, basicamente, o Tocantins inteiro está aqui vermelho. Muitas pessoas têm pouco acesso à energia elétrica. A gente pode relacionar isso a alguns motivos, especialmente questões de preservação ambiental. Por exemplo, aqui a gente tem uma série de reservas nesse lado. Aqui é o tipo cantinho direito do Tocantins. Nesse lado aqui a gente tem uma série de proteções ambientais, reservas, e isso pode ter alguma influência no fato de que muitas pessoas nessa área não têm acesso à energia. Pode ser questão de ruralização também, e a Defensoria Pública acusa, eu falo sobre isso um pouquinho mais tarde, acusa a própria fornecedora de energia elétrica no Tocantins. Focando um pouquinho agora na vulnerabilidade energética, deixa ele atualizar, a gente já está laranjinha. É um pouco melhor, significa que a gente tem uma boa variabilidade e um bom backup de energia, razoável, podia ser melhor, claro, porque a gente realmente tem muita dependência do Rio Tocantins, e é isso. Isso aí que é o programa Cidades Sustentáveis, ele traz toda a interface mais amigável aí para a gente ir explorando, especialmente para os outros ODS, eu diria, porque os nossos indicadores são mais voltados ali para a infraestrutura. E voltando um pouquinho aqui para as dificuldades no Tocantins que a gente precisa enfrentar, primeiro, 50% do nosso território está aí voltado para preservação ambiental. E qual é o problema com isso? Energia sustentável ocupa muito espaço e devasta, porque a gente tem que lidar com ineficiências e uma série de outros fatores. Construir rios causa alagamento, construir painéis solares precisa ter uma área limpa, uma área muito grande, porque os painéis solares hoje eles têm o quê? 20% de eficiência. 20% da incidência solar sobre um painel solar é o que a gente consegue aproveitar, o resto é lixo. Calor, uma parte refletida também. Então, construir produção de energia renovável exige uma área vasta para que seja efetiva. Então, a gente tem aí 50% voltado para a reserva natural, sobra 14 milhões de hectares, se eu não me engano. A gente tem 28. Desses 14 milhões, 7% já estão sendo... 50%, mais 7 milhões de hectares estão sendo utilizados para agropecuária, para cidades e qualquer outro tipo de interesse privativo. Então, sobram 7 milhões de hectares aí para energia. Ainda é muita coisa se a gente fosse construir tudo isso. A estimativa é que o Rio Tocantins ele tem um potencial de geração de 10 mil megawatt-hora, se eu não me engano. 10 mil é mais de 10 vezes mais do que a gente produz, por exemplo, com a usina de lajeado. Então, seria como a gente construir 10 lajeados no Rio Tocantins. Ainda é uma coisa que pode acontecer, mesmo considerando a nossa limitação aí de proteção ambiental. Então, dá para fazer, mas tem obstáculo. Aqui embaixo a gente fala um pouquinho sobre a dificuldade de acesso à energia. Aqui a Defensoria Pública acusou que a nossa provedora de energia elétrica prorrogou o prazo para o programa Luz para Todos e aí até 2027. E isso pode ser um grande causador dos nossos vermelhos aqui na parte de acesso à energia. Então, né, a gente pode ver que o Brasil, especialmente o Tocantins, a gente tem um uso bastante difundido de energias renováveis, tem todo existem projetos recentes, né, como o ProSolar, as construções de novas usinas de biodiesel e etanol. Então, a gente vê que é bastante difundido e a gente tem esse destaque na geração hidrelétrica, mas que é bom, porque não é um meio tão poluente, mas acaba por ser um pouco limitado, né? Porque depende muito de clima, né? A gente tem questão de seca atrapalhar bastante, e fora a área alagada também é um problema muito sério, mas a gente vê que a gente está bem encaminhado. E a nossa matriz energética, tanto do estado quanto do país, é bastante voltada para essa parte.